Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos a presença de todos no nosso segundo dia de evento, com o intuito de aproveitarmos da melhor forma a programação de hoje para iniciar a programação do segundo encontro estadual de cooperativas baianas, Bahia Coop. Convidamos o senhor Marco Aurélio Almada, presidente do Banco Cooperativo do Brasil, para ministrar a palestra. Governança cooperativista como ferramenta no desenvolvimento do cooperativismo. Senhor Marco Aurélio Almada é administrador de empresas com MBA executivo em finanças pelo IBMEC, cursou especializações em gestão estratégica de custos pela Oklahoma Baptist University, nos Estados Unidos, e monitora a avaliação de projetos pela Inviting, na Alemanha. Com mais de 30 anos de atividade profissional, foi superintendente da Confederação Nacional do Sicob e diretor do Fundo Garantidor do Sicob FGS. Preside o Conselho Deliberativo da Fundação Sicob da Previdência Privada, Sicob Prev, e desde março de 2009 é diretor superpresidente do Banco Cooperativo do Brasil, Bancob. Com a palavra, senhor Marco Aurélio. Bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui na Bahia, mais um evento da ALCEB. Queria agradecer o Sérgio pelo convite. Obrigado, Sérgio. Sérgio que é um amigo, companheiro aí das trincheiras do cooperativismo por muitos anos. É alguém que está sempre antenado para as grandes questões do movimento cooperativo e fazendo o esforço que lhe cabe para que o cooperativismo, em especial o cooperativismo baiano, sempre avance. Eu tenho sempre uma alegria muito grande de estar aqui na Bahia, porque na Bahia eu sempre me sinto em casa, me sinto entre amigos. Nós temos uma longa história aqui com o sistema cooperativo de crédito da Bahia, em especial com o Sicob. Queria também destacar aqui a importância e o protagonismo do nosso presidente Ivo na condução do nosso cooperativismo de crédito aqui na Bahia. O Ivo também, ele é um conselheiro de administração do Bancob e é alguém que tem apoiado o Bancob em geral e a minha pessoa em particular ao longo de anos. E por isso, Ivo, eu sempre devo agradecê-lo em público, porque a sua participação na nossa governança é sempre muito importante. O Sérgio me deu um tema da maior importância para trabalhar com vocês. Ontem o Márcio Lopes de Freitas já deu um pouquinho do tom e da importância que esse tema tem, no momento em que ele apresentou o planejamento estratégico da Aliança Cooperativa Internacional, e um dos temas que está no planejamento estratégico da Aliança Cooperativa Internacional é aperfeiçoar e melhorar a governança corporativa das cooperativas. Depois o Márcio apresentou o planejamento estratégico da OCB, e um dos tópicos fundamentais do plano estratégico da OCB é melhorar a governança corporativa das cooperativas. Se nós descermos para o plano estratégico da OCB, vai ter lá um item, melhorar a governança corporativa das cooperativas. Por que este tema é tão importante? O que é melhorar a governança das cooperativas? Será que melhorar a governança da cooperativa é só mexer na forma das coisas? Ou será que melhorar a governança das cooperativas é melhorar a gestão da cooperativa, não no sentido de mexer no organograma, mas no sentido de mexer na atitude das pessoas com relação à gestão? Eu vejo que grande parte do debate de governança corporativa no Brasil, ele gira em torno da forma, e não em torno dos conceitos que podem desenvolver melhor a gestão. Essa apresentação minha, eu vou tentar trabalhar com vocês as duas coisas, o conceito e a forma. Por que a governança é importante? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é como organizar a nova governança. Então, eu não estou aqui só para falar como se faz, mas mais do que isso, Sérgio, falar por que se deve fazer ajustes na governança da cooperativa. Olha que interessante essa tabela.
Do lado esquerdo dessa tabela, eu tenho as 10 maiores empresas do mundo em receita total. O Alexandre trabalha na maior empresa do mundo em receita total. O Walmart fatura 476,3 bilhões de dólares por ano. E assim vai, o conjunto das 10 maiores empresas do mundo. Aqui, do lado direito, eu coloquei os países da América do Sul. E qual que é o PIB que cada um tem. Olha que coisa interessante. O faturamento do Walmart equivale ao PIB da Argentina. O PIB da Argentina é de 488,2 bilhões de dólares. O conjunto da riqueza gerada pelos argentinos é de 488,2 bilhões de dólares, enquanto o faturamento do Walmart é de 476 bilhões de dólares. Se nós somarmos as 5 maiores empresas do mundo, nós vamos ter um faturamento superior a 2,3 bilhões de dólares. E o PIB do Brasil é de 2,2 bilhões de dólares. Trilhões, 2,2 trilhões de dólares. Desculpa, se eu somar 5, são 2,3 trilhões de dólares. O Brasil tem 2,2 trilhões de dólares. Ou seja, 5 empresas faturam o equivalente à riqueza que todos nós, trabalhando muito e juntos, conseguimos reunir em um ano. Agora, olha que coisa curiosa. O Brasil, para produzir 2,2 trilhões de dólares, envolve 200 milhões de brasileiros. As 5 maiores empresas do mundo, com menos de 5 milhões de pessoas, produzem uma riqueza equivalente à riqueza produzida por 200 milhões. Então, as empresas, elas começam a ter proporções que começam a se equivaler a proporções de países. Elas começam a produzir uma riqueza que muitas vezes equivale a uma riqueza de um país. Isso é uma coisa estarrecedora. Os países, sobretudo os países ocidentais, que são os países que conseguem gerar um padrão de desenvolvimento diferenciado, e hoje nós temos um fenômeno interessante, que são os países orientais, Japão, China, Coreia, replicando modelos de gestão e de desenvolvimento dos países ocidentais, mas nós sabemos que os países ocidentais chegaram no padrão que eles têm de desenvolvimento hoje, num processo histórico, que é um processo histórico muito rico, é um processo histórico que traz muitas lições. E nós podemos dizer que os países lá atrás passaram por um problema sério de governabilidade. Se nós retroagirmos ao século XVIII, nos momentos que antecederam a Revolução Francesa, nós vamos ver que a maioria dos países ocidentais eram governados por monarquias. Monarquias absolutistas. E os reis começaram a ser questionados pelas pessoas a partir de um movimento do pensamento chamado de iluminismo. Será que esta é a melhor forma de governo? Será que essa situação do rei mandando e todo mundo obedecendo está certo? Por que eu devo obedecer à autoridade? Essas questões, elas começaram a surgir e as pessoas estavam incomodadas pela forma com que os países eram governados. E muitos pensadores começaram então a discutir. Locke, Hobbes, Maquiavel, Kant, foram pessoas que começaram a discutir o que podia estar errado no sistema de governo. Mas um em especial, que é Montesquieu, no seu livro Espírito das Leis, fala o seguinte: olha, uma das coisas que está errada é que o poder está concentrado numa pessoa só. E essa pessoa tem poder para fazer o que é certo e tem poder para fazer o que é errado.
porque ela tem poder para fazer o que ela quer. E se nós queremos aumentar a justiça no governo, nós precisamos, então, aprender a lidar com a questão do poder. E ele fala o seguinte: um não poder nunca poderá controlar um poder. Você concorda? Montesquieu diz que só o poder pode controlar o poder. Então nós precisamos pegar o poder que um país tem e dividi-lo de forma que partes do poder possam controlar o poder central. E aí surgiu a ideia republicana da divisão dos poderes da República: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. De forma que o poder executivo, que detém o poder de fazer as coisas acontecer, seja controlado pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. A ideia é que as pessoas possam fazer, os governantes possam fazer o que é certo e não possam fazer o que é errado. E como só o poder pode controlar o poder, tem de se organizar o poder em instâncias que se contrabalanceiem. Certo? Então foi assim que a humanidade conseguiu organizar o poder nas esferas dos estados nacionais. Enquanto as empresas eram pequenas, essa questão ficou relegada a um segundo plano. Só que na hora que as empresas crescem, o insucesso de uma empresa não alcança só o dono da empresa, alcança toda a comunidade na qual a empresa está inserida. É ou não é verdade? Nós tivemos um caso lamentável aqui na Bahia, que foi a quebra de uma grande cooperativa da Bahia, que era a Credip, em Vitória da Conquista. Eu pergunto, afetou só o cooperado ou afetou a cidade de Vitória da Conquista? A economia de Vitória da Conquista afetou todo mundo. Então nós estamos diante do seguinte fato: a empresa, quando vai bem, não beneficia só o seu acionista, beneficia a localidade em que ela está inserida. Quando vai mal, não prejudica só o seu acionista, prejudica a comunidade na qual ela está inserida. Então nós precisamos administrar melhor a empresa. E para administrar melhor, nós precisamos pensar numa questãozinha simples: como o poder é exercido dentro da empresa. Então, o que é pensar em governança? É pensar em como nós vamos organizar o poder dentro de uma empresa. No nosso caso, que é a cooperativa de crédito, nós temos de definir como que nós vamos exercer o poder dentro da cooperativa de crédito. De tal forma que o seu presidente e seus executivos tenham poder suficiente para fazer o que é certo, mas não tenham poder para fazer o que é errado. Então, tudo que eu vou explicar daqui para frente é isso: como organizar o exercício do poder dentro de uma empresa. No nosso caso particular, como organizar o exercício do poder dentro de uma cooperativa de crédito. Aqui eu estou mostrando que as proporções elas vão se agigantando, e que no Brasil nós temos situações assim. Se a gente olhar a revista Fortune americana, as 500 maiores empresas do mundo, nós vamos ter aqui, das 500 maiores empresas do mundo, 128 empresas são americanas, 95 são chinesas, 62 são japonesas, 7 brasileiras, 8 russas e 8 da Índia. Se nós viermos para o ambiente brasileiro, no Brasil, no ranking das 500 maiores empresas do mundo, a Petrobras é a 28ª, o Crédit Agricole, que é uma instituição cooperativa, é a instituição cooperativa que aparece no ponto mais alto do ranking das maiores empresas do mundo, o número 83, Banco do Brasil 125, Itaú 138, Bradesco 203, a Vale 218, a JBS 251,
O DZ Bank, que é um banco cooperativo alemão, é 326, o Rabobank 347, a Ultra 430. Então, devemos pensar em cooperativas? Sim, porque elas crescem como as outras empresas crescem. E se elas crescerem muito, sem organizar a sua gestão e sem organizar o exercício do poder, cresceu e quebrou, problema para todo mundo. Mas eu diria mais, nós não precisamos esperar a nossa cooperativa chegar a ser um Crédit Agricole para ela ser um problema. Ela pode ser um problema mesmo pequeno, porque na cidade dela, para aquela economia local, ela é fundamental, ela é importante. Então, estou usando essa ilustração e essa comparação, Ivo, entre mega empresas e países, porque ela toca no nosso coração. É verdade, a empresa, quando cresce muito, ela traz benefícios, mas se ela desandar, o problema é muito grande. Pode ser grande para um país, né? Mas eu quero dizer que a sua cooperativa, mesmo pequena, para a sua cidade, ela pode ser fundamental. Então, é nosso dever, enquanto dirigente cooperativista, pensar nisso. E fazer a governança, não para cumprir norma, nem para cumprir lei, mas para beneficiar, primeiro o cooperado, e depois toda a comunidade em que a cooperativa está inserida dentro dela. Aqui eu trago alguns casos importantes que levaram o mundo a falar em governança corporativa. O que levou a ACI a falar em governança corporativa? Foram fatos que ocorreram no mundo e que assustaram as pessoas. Então nós tivemos aqui, esse caso aqui, vou falar do Barings. O que era o Barings? Barings, o banco que a rainha da Inglaterra usava. Boa parte da fortuna da rainha da Inglaterra estava depositada neste banco. Como esse banco estava com problema de governança não é distribuição e organização do poder? Empresa financeira, uma forma de você transmitir poder chama-se limite de alçada. Quem tem uma alçada grande, tem muito. Quem tem uma alçada pequena, tem pouco. Pegaram um menino de 25 anos e deram uma alçada gigante para o menino. Nick Leeson fez uma, duas, três, 10 operações que quebrou o banco. E deu um prejuizinho de 1,4 bilhão de dólares. Zé Dias queria ter um filho desse, eu não queria não. Porque o pai tem o aval tácito. Você ia ter uma conta de 1,4 bilhão para você ajudar a pagar. Tá certo? Então veja, quando o mundo começou a estudar os grandes problemas que as empresas tiveram, eles foram, isso aqui foi um problema que a contabilidade estava falsificada. Contabilidade falsificada é um problema de governança. Esse aqui foi o problema que fulano tinha mais limite que podia. Se alguém tem mais limite que podia, é um problema de governança. E aí quando as pessoas começaram a refletir, falou assim, grande parte das empresas do mundo nasce na governança. Então nós temos de conversar sobre isso. Você avança mais aqui, nós tivemos o problema da Suissar, que é a empresa suíça, teve empresa dificuldade financeira devido ao mal logrado projeto de expansão. O presidente da empresa falou assim, nós vamos ser a maior empresa de aviação do mundo. Saiu comprando avião fiado, quase quebrou a empresa. Não tinha ninguém para falar, você é maluco, nós não temos dinheiro para isso. Nós temos de ir com calma. Tinha muito poder. Então sai fazendo. Tá certo? O caso da Parmalat, problema de governança na Itália, arrebentou com os produtores de leite no Brasil. Foi ou não foi? Parmalat entrou, quando a Parmalat estava crescendo, quebrou cooperativa, porque começou a pagar mais no leite que cooperativa nossa. Muitas cooperativas nós não aguentaram,
e depois problema de governança lá na Itália, quebra a Parmalat e deixa um tanto de produtor de leite com problema. Depois de ter deixado um tanto de cooperativa com problema. Você pega aqui a crise mundial de 2008, que foi aquele problema no mundo, o negócio espalhou no mundo inteiro, começou com o banco Lehman Brothers. Se você pega o fio e vê o problema do subprime, é um problema de governança. Permitir que se fizesse operações sem lastro e não teve ninguém para falar que aquilo ali era maluquice. Pan-Americano, problema de governança. Está aí o Silvio Santos indo na Polícia Federal, está aí o Silvio Santos tendo de ficar explicando. Ele usou a técnica, não sabia de nada. Mas se você parar para pensar, ele ser dono, pegar o capital, abrir um banco, entregar na mão de um cara e não tomar conta, é problema de quê? Problema de governança. O poder era de quem? Do dono. O dono botou um cara lá e não olhou. Problema é de quê? É de governança. Então, a nossa discussão aqui é como organizar a empresa e distribuir o poder que a empresa precisa para fazer o que é necessário da forma mais equilibrada possível e com possibilidade da empresa ir bem, aumentando a possibilidade da empresa ir bem. Então, no nosso caso do cooperativismo, o poder ele já é organizado a partir da nossa lei cooperativista, que é a Lei 5764, que diz que a empresa será administrada por um conselho de administração e uma diretoria executiva e terá também um conselho de administração. As principais organizações da governança corporativa de uma cooperativa são, em primeiro lugar, a sua Assembleia Geral. Por que a Assembleia Geral é o principal órgão da governança de uma cooperativa? Porque é a Assembleia Geral que decide quem será o mandatário do poder na cooperativa. Na hora que a Assembleia Geral está decidindo eleger alguém como presidente, eles estão decidindo alocar o poder da cooperativa na mão deste presidente. Tá certo? Bom, da Assembleia Geral, a cooperativa organiza um conselho de administração, e o conselho de administração, ele é composto por representantes do sócio que têm o dever de partilhar o poder com o presidente. Só que o presidente, sem perceber, ele fala assim: esse fulano de tal, o João da Silva, eu não vou pôr no conselho não, que ele é muito cri-cri, ele vai me atrapalhar. Fulano de tal, Manuel Santos, não, esse aí, ele não comenta nada, tudo que eu fizer ele topa. Ele nem tem tempo, eu levo lá, ele assina. Então ele começa, o presidente, e eu não faço isso por maldade, não, nós somos seres humanos, se beliscar dói, é assim mesmo que a gente funciona. Você começa a pensar a primeira linha de defesa da cooperativa, que é o conselho de administração, de uma forma que ninguém atrapalhe o presidente. Atrapalha em quê? Em fazer o que ele quer, não necessariamente fazer o que o cooperado espera. E como eu disse, não é só mais o cooperado, é o cooperado e todas as pessoas que são afetadas pelo sucesso ou insucesso da cooperativa. Quem que é afetado pelo sucesso e insucesso da cooperativa? Cooperado em primeiro lugar, o funcionário que é mandado embora se ela quebrar, o governo que não vai ganhar imposto se a cooperativa quebrar, então o governo é afetado porque não vai ter menos imposto, o fornecedor que não vai receber a conta se a cooperativa quebrar, o vizinho que vai ter problema, que se a cooperativa é poluente vai poluir e vai atrapalhar a vizinhança,
O vizinho, se for vizinho de uma cooperativa de crédito, pode ter assalto ali, o bairro fica perigoso. Então veja, esse presidente não está cuidando só do interesse do cooperado, está cuidando do interesse do cooperado, do funcionário, do governo, do fornecedor, do vizinho. Mas é só o cooperado que pode determinar quem que vai ser o dono do poder. Porque é o cooperado que vai para a Assembleia Geral. E é o cooperado que escolhe o protagonista, quem vai exercer o poder no ambiente da cooperativa. Então, o cooperado, ele é o dono da cooperativa. Os demais são, esse povo de governança inventa cada nome, stakeholders. São públicos importantes para a cooperativa. E a cooperativa deve cuidar do interesse de todos. E é esse o esquema. Assembleia Geral, Conselho de Administração, tem cooperativa que só tem Conselho de Administração e é administrada pelo seu Conselho de Administração. Diretoria Executiva, tem cooperativa que não tem Conselho de Administração, só tem Executiva e é administrada pela Executiva. E tem cooperativa que tem Conselho de Administração e Executiva. Só que os membros da Executiva são membros do Conselho ao mesmo tempo. E aí nós temos o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e as auditorias externas. As auditorias são fundamentais na governança corporativa. Por quê? Porque o que vai regular este processo de dar e tirar poder é a transparência. Transparência é algo que tem, do ponto de vista da governança corporativa, uma função reguladora. Então, transparência não é uma coisa protocolar formal. Que quando lá o Banco Central fala que a cooperativa tem que divulgar a balança a cada 6 meses, se eu fizer isso só para cumprir regra, vai ser um balanço mais fechado possível, não vai ter nota explicativa se não precisar. Eu não vou detalhar muito, senão alguém vai me encher a paciência. Não. A transparência tem de ser um processo compulsório, de forma que ele dê transparência e quem toma a decisão de dar e tirar poder, possa tomar a decisão. Ele precisa de mais poder, eu tenho de tirar poder dele. Então a transparência é da direção do Conselho de Administração e também da Assembleia Geral. O Executivo, a diretoria executiva, é detentora da informação primária. Foi ela que está administrando o dia a dia. Ela precisa pegar essa informação primária e fazer com que ela chegue no Conselho de Administração, para que o Conselho de Administração fale: Executiva, parabéns, você está indo bem. Executiva, desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Se continuar assim, nós vamos ter que trocar o diretor, nós vamos ter que trocar o presidente. Então, a transparência é que permite o processo de calibragem de quem vai fazer o quê e de quem vai deter poder dentro da organização. Mas só esse arranjo básico primário da 5764 começou a ser insuficiente. Por quê? Porque as pessoas preenchem os órgãos, mas não cuidam da questão essencial, que é avaliar se as pessoas que estão exercitando o poder estão fazendo da melhor forma possível. Então a questão vai evoluindo. Então o que nós temos? Nós temos de articular interesses de 4 grandes públicos. Se eu quero construir uma governança moderna, eu tenho de articular interesses de 4 grandes públicos. Quais são eles? O primeiro deles é os proprietários, que são quem? Os cooperados. Se a gente fosse o banco, teriam 2 públicos importantes: proprietário e cliente. Naquela listinha dos afetados pela empresa é proprietário, cliente, funcionário, fornecedor, governo, comunidade, né? No nosso caso, já tem uma simplificação. Proprietário e cliente é uma turma só. É o cooperado só, né? Agora, por exemplo, cooperativa de educação, cujos cooperados são professores. Aí tem uma diferença entre ser dono e ser cliente naquela cooperativa. Então a gente tem de olhar isso. Mas a questão toda, tem o interesse do proprietário cooperado, tem o interesse das outras partes relacionadas,
o interesse do conselho de administração e tem que separar a executiva para ter o interesse da executiva. Então, o que ocorre? A função do conselho de administração é ser proprietária do poder. O conselho de administração é o dono do poder. Mas o conselho de administração não exerce o poder. Quem que exerce o poder? Pessoas que o conselho de administração escolhe. E o conselho de administração, como órgão distribuidor de poder, ele escolhe alguém na executiva para ter o poder de fazer. Mas ele vai escolher alguém da área de controle para ter o dever de controlar. Vai escolher alguém na área de compliance para ter o poder de verificar se o que falou que foi feito, foi feito. E assim sucessivamente. Então o conselho, ele recebe da Assembleia a maior parte de poder, ele é o portador do poder e ele escolhe quem vai exercer que parte do poder. Nessa parte eu gosto de pensar num time de futebol. Para a partida ir bem, as pessoas têm de ter determinados poderes. Alguém tem que ter poder de atacar. E alguém tem que ter poder de defender. Certo? Eu posso autorizar o goleiro a fazer gol? Pode. Só que vai ser uma burrice. Porque o gol vai ficar desguarnecido. Então veja, olha o papel do técnico. O técnico chega aqui e fala assim, olha, para esse time ser uma potência, para ele ter mais poder que o outro time, cada um tem de estar na sua posição. Quem tem mais talento para o ataque, ataca. Quem tem mais talento para a defesa, defende. E quem tem um pouco de talento para o ataque, um pouco de talento para a defesa, fica no meio de campo. Né? Mas a questão, cada um com a sua capacidade é colocado. Então o Conselho de Administração faz isso. E nós temos os interesses de outras partes interessadas. Qual que é o problema primário da governança corporativa antes dessa reflexão que eu estou fazendo aqui? É que o dono da empresa, o presidente da cooperativa, tinha o poder e não tinha ninguém para articular os interesses entre as diversas necessidades. Proprietário, cliente, públicos interessados, diretoria e conselho. E a nova governança, então, vai organizar a coisa de forma que quem detém o poder o distribui e quem recebe executa. E o esquema é basicamente esse aqui. Bom, a dimensão, a empresa hoje, ela não pode funcionar só na dimensão financeira. Eu sou formado pelo IBMEC, que é uma das principais instituições de ensino no Brasil para a formação de executivos para a indústria financeira. E desde que eu entrei no IBMEC, bateu na mesma tecla. A função do administrador da instituição financeira é maximizar o lucro do acionista. Toda análise de investimento eu faço pensando em quê? Maximizar o lucro do acionista. Quando eu trago essa discussão para dentro da governança, eu tenho de maximizar o lucro do acionista, que está ali, dimensão econômica financeira. Eu tenho de pensar na dimensão social, qual que é o impacto que essa empresa traz para a sociedade, e tenho de pensar hoje no impacto ambiental, qual que é o impacto que essa empresa traz para o meio ambiente. Então veja, o exercício do poder, ele deixa de ser para uma coisa só, e passa a ser para um conjunto de coisas importantes para que aquela empresa se desenvolva bem e avance de maneira adequada, que são essas três dimensões aqui. Então, quando eu estou falando em governança corporativa, eu estou falando em organizar na gestão estes pontos que os especialistas em governança corporativa estão chamando dos 8 P's da governança corporativa. Primeiro P, organizar a propriedade. Segundo P, organizar os princípios sobre os quais essa empresa funciona. No nosso caso, que somos cooperativas, nós já temos os nossos 7 princípios que abrem essa discussão para nós.
Eles são suficientes? Tem alguma coisa a mais que eu tenho de acrescentar? Depois eu tenho de organizar quais são os propósitos. Quais são os propósitos dessa empresa? Plano estratégico. Depois eu tenho de organizar os papéis das pessoas. Dentro dessa empresa, quem faz o quê? Ao organizar os papéis, eu organizo o quê? O poder. Tendo organizado o poder, eu organizo as práticas, as pessoas e cuido da empresa se perpetuar. Cuido da perpetuidade da empresa. Então, quando eu disse que antes de discutir a forma, discute-se o conceito é este. Nós precisamos organizar o exercício de poder, e para organizar eu tenho de cuidar destes 8 pontos. Na hora que eu resolvo os 8 pontos, eu resolvo a governança corporativa, ou da empresa, ou da cooperativa. No nosso caso, nós queremos organizar a governança corporativa da cooperativa. Então aqui tem alguns esquemas didáticos, né? Organizar a propriedade discute os princípios. Com os princípios eu defino propósitos, papéis e alocação do poder. A partir daí as práticas e as pessoas. E cuido para que a empresa tenha perenidade e para que a empresa tenha sustentabilidade. Fácil? Difícil? Dificílimo. Por quê? Porque nós já organizamos as empresas de outro jeito. As pessoas já estão acostumadas com o jeito anterior. E na hora que você fala, vamos mudar, você fala, eu não. Mudar para quê? Nós precisamos organizar o poder. Organizar por quê? Eu gosto muito do meu poder. Para que eu vou abrir mão de parte dele? E aí o que acontece? A gente fica com 2 agendas. Uma que eu posso pegar o microfone aqui e falar dela. E a outra que eu não posso porque acontece lá no foro íntimo. São as estratégias de defesa do status quo que a gente não fala, a gente só age, né? E essa é a complexidade desse tema. Mas está avançando, né? Está avançando. Várias cooperativas estão conseguindo avançar com esse tema. Aqui eu trago um esquema de avaliação da governança corporativa. Esse é um gráfico. Cada item dos 8 P's pode receber uma nota de 1 a 10, e você então avalia se a governança corporativa da empresa está boa ou ruim, fazendo o gráfico colorindo. Por exemplo, nesse caso aqui, as práticas estão com a nota de 5,6. Já a propriedade, o exercício do cooperado na dinâmica da cooperativa está com a nota de 7,2. Então, mexer na governança é mexer no arranjo da cooperativa de forma que a área azul possa cobrir a maior parte deste gráfico aqui. Então, nós já vamos organizando. Nós temos então a Assembleia Geral dos Cooperados, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, e começamos a pensar como é que este conjunto começa a interagir entre si. Lembrando que tudo isso tem de ser feito com transparência, porque é a transparência que regula as relações dentro do universo da governança corporativa. Hoje, se você pegar uma agência de rating de banco, antes dela divulgar o rating do banco, ela divulga a nota do disclosure, da transparência da administração com relação aos dados da administração. E pode olhar que o disclosure do Bancob é alto, porque nós entendemos que a transparência para isso tudo funcionar é fundamental, né? Então veja, depois que a gente aprende com os conceitos, nós verificamos que tem algumas formas de fazer. Esses títulos aqui foram títulos dados a esses modelos dentro da discussão que o sistema cooperativo empreendeu com o Banco Central. Você tem 3 formas de organizar a governança. Primeiro, é o modelo mais comum, que a gente chamou de trial. Você tem um conselho de administração, uma diretoria executiva, e a diretoria executiva sai toda ela de dentro do conselho de administração. E tem um conselho fiscal aqui do lado. Tá certo? Só que é o seguinte, o presidente escolhe os membros do conselho e o presidente escolhe os membros do conselho fiscal. Ele convida as pessoas para fazer parte do conselho fiscal. Não raro acontece assim. É claro que agora está começando a mudar,
Mas durante muito tempo isso aconteceu. Bom, tem uma outra sugestão, que é o modelo predileto do Banco Central, que é o modelo dual. Conselho de administração é uma coisa, diretoria é outra coisa. E quem estiver no conselho de administração não pode estar na executiva. Este é o modelo que o Banco Central quer. E vice-versa. E tem o terceiro modelo que a resolução deixou, que é o meio termo. Qual que é o meio termo? O conselho de administração está de lá, a executiva está de cá, o conselho de administração tem o presidente do conselho de administração, a executiva tem o presidente da executiva, mas pode ter um membro do conselho de administração na executiva, desde que ele não seja o presidente da executiva. É o meio termo. Então isso aqui eu chamaria de modelo de transição. O Banco Central, para não sair daquele para esse num tiro só, no caso das cooperativas financeiras, permitiu esse modelo aqui de baixo. Só que nós vamos ver ali na frente que várias cooperativas já estão adotando esse modelo aqui da esquerda, que é o dual puro. Quem está no conselho não está no executivo. Eu estava no conselho do banco por 2 mandatos. E tem um mandato que eu estou fora. Confesso para vocês, doeu sair. Doeu sair. Mas foi necessário. Foi necessário. Hã? A escolha da diretoria, tecnicamente, Zé Dias, tem que ser do conselho, porque o conselho tem o poder, só que o segredo da coisa é o seguinte: quem tem o poder não usa. Ele dá para alguém usar e tomar conta. Então, quem detém o poder é o CA. Ele pega a parte do poder e dá para o executivo. Se a executiva fizer bobagem, ele tira o poder do executivo ou manda o diretor executivo embora. Tá certo? O papel do CA é articular os interesses. O papel do CA é cuidar. Você lembra que são vários interesses? O CA cuida do conjunto. O Ivo, por exemplo. O Ivo era presidente do conselho, presidente do executivo. Agora é presidente só do conselho. Você está trabalhando mais ou menos? Dizer que está trabalhando mais, e eu acredito. Por quê? Porque articular os interesses é trabalhoso. Um dos fundamentos fundamentais foi ótimo. Mas uma questão central aqui é o poder ter legitimidade. Ele só tem legitimidade se o cooperado acha que quem está lá é a pessoa certa. E quem cuida dessa legitimidade é o conselho e seu presidente. E aí dá poder. Por que o conselho não dá todo o poder para o presidente executivo nem presidente? Por que ele não dá? Porque o poder de controlar fica com ele. Ele dá só o poder de fazer, mas ele retém para si o poder de decidir estrategicamente, apontar os caminhos, colocar metas e cobrar. Então o poder dele é muito maior do que o poder do executivo. Nós temos, esse processo foi interessante. Esse processo foi super interessante. Por quê? Durante muito tempo, alguns dirigentes de cooperativa de crédito, que tiveram de fazer esse negócio aqui, pensavam que o poder primário estava na executiva. Aí na hora que o presidente teve de escolher, eu vou para o conselho ou vou para a executiva? Escolheu ir para a executiva. Tiveram uma surpresa terrível. Descobriram que o poder primário não está no executivo. O poder primário está no conselho. E nós estamos tendo caso de vários presidentes de executiva que resolveram peitar o presidente do conselho e então agora tendo de sair. Pegar a mala e ir embora. Porque o poder primário é do conselho, não é do executivo. Os presidentes que resolveram ficar no conselho, esses estão tranquilos. Né? Por quê? Porque é o conselho detentor do poder primário e ele distribui o poder, e ele cede poder, inclusive para o executivo.
Bom, depois que a coisa foi evoluindo, o Banco Central aponta para esses dois modelos, eu já falei isso, mas a tendência no futuro, no cooperativismo de crédito, vai ser a existência de um só modelo, que é o modelo dual, conselho e diretoria totalmente separado. E o resto do cooperativismo vai fazer isso? Essa é uma pergunta. Cooperativismo de produção agropecuária, cooperativismo de trabalho, cooperativismo de educação, cooperativismo de transporte, cooperativismo de saúde, vai fazer isso? É uma grande interrogação. Por quê? O cooperativismo de crédito está fazendo isso porque é obrigado. Agora, deveria estar fazendo isso porque é o melhor modelo para o cooperado e todos os públicos interessantes. Então, se o cooperativismo tiver a condição de pensar mais longe, se o cooperativismo tiver a condição de ver atrás da curva, aí sim, vai fazer isso numa boa. Se não, vai ficar relutando. O Márcio ontem falou que a OCB já deu uma mexida. E já está, talvez, no monístico. É monístico, Sérgio? O Márcio faz parte. Cadê o Sérgio? Não, o Márcio não está no conselho, né? Então é o dual aqui, é o do lado de cá. Não faz parte da diretoria, então é o do lado de cá. Então a OCB, sem ser obrigada, já está se organizando e dando o exemplo para as cooperativas de todos os ramos, que deve-se pensar nisso com a máxima seriedade e com o máximo interesse em melhorar a estrutura de funcionamento da cooperativa. Lembrando que também faz parte da governança corporativa, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Auditoria Independente, Auditoria Interna e área de controle interno. Estas áreas dão transparência e, em cima dessa transparência, o Conselho age. Né? Então, se tiver o Conselho, tiver Executivo e não tiver isso, a governança está manca, porque a transparência é que tem a função reguladora num processo dinâmico de governança corporativa. Outra questão importante é que o Banco Central está responsabilizando os dirigentes. Hoje, se alguém for dirigir uma cooperativa financeira e errar, está enrolado. Os bens estão presos, etc, etc, etc. Então, aqui a gente chega no resumo do que falamos até aqui. O resumo é o seguinte: a maioria das empresas do mundo que deram errado por dois motivos fundamentais. Primeiro, risco moral. Segundo, conflito de agência. Aqui eu estou falando a terminologia chique, da academia. O que é o risco moral? A pessoa que tinha de agir no interesse de todos, agiu no interesse próprio e ficou rico. Isso é um dos motivos que quebra a cooperativa. O que é conflito de agência? O que eu tenho de fazer? Eu vou para o lado do cooperado ou vou para o lado do governo? São situações em que eu tenho de escolher um lado, situações de encruzilhada. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem, tirei a lâmina. Mas são vários conflitos de interesse que se estabelecem dentro da administração, e muitos deles passam pelo interesse do Conselho Fiscal ser diferente do interesse do Conselho de Administração, o interesse do proprietário ser diferente do conselho do interesse do administrador, e assim sucessivamente. Taxa de juros, maior ou menor. Se eu estou numa posição, por exemplo, o dirigente da cooperativa de crédito pode tomar empréstimo. Quem que vai dar o limite para ele? Se ele é a autoridade máxima da cooperativa. Tá certo? Então, se dá muito limite, errou. Se dá pouco demais, também errou. Né? Então, o conflito de interesse, ele vai ser é tomador, ser é aplicador. Quando nós tivemos um período do cooperativismo de crédito, e algumas cooperativas de crédito tiveram sucesso. E eu estava na posição de tentar lidar com essas cooperativas e resolver. Quando a Bahia teve problema, eu vim muito para cá, trabalhei muito com a Bahia. Né? E lá você via muita situação. O conselho da cooperativa, quase todos os cooperados eram tomadores de empréstimo.
os cooperados que eram depositantes estavam fora do conselho. Ou seja, o conselho era bom para dar limite, ruim para cobrar. Aí nós conversamos com várias cooperativas e sugerimos que a maioria dos conselheiros de administração fossem depositantes e não tomadores. Porque o depositante fica com medo de perder o depósito e pensa duas vezes antes de dar o limite. Isso é o tal do conflito de interesse, um bom exemplo que o Alexandre lembrou aqui. Bom, o Banco Central então faz uma pesquisa, já está na segunda pesquisa, para medir se a governança das cooperativas está bem ou mal. E eu trouxe aqui algumas das questões dessa pesquisa, só para vocês verem como se avalia uma governança corporativa. Eu sei que aqui nós temos cooperativas de todos os ramos, e eu estou usando o ramo crédito como exemplo, por um motivo simples. O que eu entendo é do ramo crédito. Eu vim do ramo crédito, eu sou uma pessoa do ramo crédito. Então, a primeira pergunta: a AGE ocorre em regime de representação por delegados? Quem respondeu sim? 36%, não 62%. Por que isso é importante no cooperativismo de crédito? Ontem o Márcio falou que o cooperativismo brasileiro tem 11 milhões de cooperados, certo? 7 milhões no cooperativismo de crédito. Como é que vai caber 7 milhões de pessoas em assembleia? Então nós estamos tendo de passar para um outro regime que é de cooperado, fazer pré-assembleia, os delegados participam da pré-assembleia e vêm para a Assembleia Geral. Então a pergunta é: 36% dos cooperativos fazem isso, 62% não fazem. Ao contrário. Aqui. É o de lá, é o de lá. É só 17%, mas melhorou, de 9% para 17%. Existe previsão em normas internas assegurando associados antes da convocação do AGE a possibilidade de propor inclusão de seguros, de assuntos na pauta? Então, o cooperado, se ele é dono, ele tem de poder mexer na pauta da Assembleia. É uma pergunta. 36% tem instrumento e 62% não tem. Aí vai, membros do CF são votados direto ou tem chapa? Que é uma questão. O Conselho Fiscal vai ser mais ou menos independente. A cooperativa possui institucionalmente algum programa de formação de futuros dirigentes e lideranças? As que sim, 33%. As que não, 67%. Existe avaliação periódica de membro do CA? Só em 23%. E 76% não. Aí coloca lá: a cooperativa possui código de conduta ou barra ética vigente? 91% tem, 8,4% tem. A questão é se usa o código. Que tem. É pré-requisito a capacitação técnica dos membros do Conselho de Administração? Para 45% é, para 54% não é. O CF é remunerado? Para 76% no caso da cooperativa de crédito, 23% não. A remessa de relatórios, documentos para análise dos membros do CF é feita antes da reunião ordinária? Ou o membro do CF só tem informação lá na hora? Está vendo que sempre é a discussão se tem transparência, se não tem transparência, se as coisas estão divididas, se não estão divididas. Existe manual de Assembleia Geral formalizado pela cooperativa e sistema cooperativo disponível para todos os associados? 60% diz que não. Entre 2011 e 2013, a maior parte das AGEs foram realizadas em primeira convocação, segunda ou terceira. Isso, para mim, não precisava nem ter essa pergunta, mas teve. Qual é o percentual médio de participação nas AGEs ocorridas entre 2011 e 2013 em relação ao número total de associados ou delegados? É alto ou é baixo? O cooperado tem ou não tem interesse de vir na Assembleia da Cooperativa? Enquanto maior o interesse, melhor é a governança corporativa. Avançando. Quais são as formas de divulgação do edital de convocação da Assembleia Geral, praticadas entre 2011 e 2013? Isso aqui está na norma, está na lei, então quase todo mundo faz. Nós notamos o seguinte, que o que está na lei a gente faz, o que não está é mais difícil. Caso exista algum procedimento por método ou associado, são alertados do período para solicitação e inclusão de assunto na pauta? Não existe procedimento para inclusão de assunto na pauta? É aquele assunto que a gente já tratou. A cooperativa possui algum tipo de reunião prévia à Assembleia Geral? Que no nosso caso, do cooperativo de crédito, a gente está estimulando muito pré-assembleia. Cada agência da cooperativa tem uma pré-assembleia, para ter o máximo de pessoas participando da assembleia.
A cooperativa tem regulamento eleitoral? Houve inscrição de mais de uma chapa na eleição do CA diretoria nas últimas 2 eleições? Na última eleição ocorrida para CA e CF foram disponibilizadas informações dos candidatos ao associado? O associado sabe em quem que ele está votando? Não sabe. Né? A cooperativa ou sistema em que pertence dispõe de programa institucional de formação e capacitação de quadros de associados não colaboradores e não dirigentes? Isso aqui o SESCOP está enfrentando. Existem ações de sustentabilidade na cooperativa? Ela pensa na sustentabilidade. Lembra que a governança tem de cuidar de 3 grandes questões: questão financeira, questão social, questão ambiental. Ela está fazendo isso ou não está fazendo isso? A estrutura administrativa da cooperativa é composta por quê? Aqui é quem que tem diretoria e CA, os membros do CA são separados da Direx. Aqui é o segundo quadro, os que têm o CA, a Direx, e um membro do CA desce para a Direx, e embaixo é o modelo de sempre, que a Direx sai do CA. Então, 11,9% das cooperativas já separaram CA de CF. 13,8% separaram, mas um membro desceu. E 40,3% está do jeito que sempre foi. Então, esse processo de organizar a governança está só começando no cooperativismo de crédito. Agora, quando a gente olha o volume administrado, esses 25% de cima já administra 70% do dinheiro dos cooperados, porque as maiores cooperativas já organizaram a sua governança. Por isso que o Márcio falou que a maioria das cooperativas de crédito, não, a maioria dos recursos administrados pela cooperativa de crédito está em cooperativa que organizou a governança. Qual é o prazo de mandato do CA? A maioria dos componentes do CA está participando de que mandato? Primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato? Existe avaliação prévia de membros do CA, já falei, planejamento estratégico. Existe planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele é feito entre executiva e conselho. Mas o conselho usa o planejamento para cobrar as metas da executiva. A executiva tem de ter meta para funcionar bem. Né? O poder do conselho é exercido quando ele cobra. Para ele cobrar, tem de ter o que cobrar. Por isso que o conselho cuida do planejamento estratégico e cuida das políticas. Política de crédito, política de administração de pessoas, política de marketing, política disso, política daquilo. Quem faz é o conselho. Executiva, executa. Existe política de sucessão de dirigentes registrados com documento formalizado na cooperativa? Está previsto treinamento regular para os potenciais conselheiros de administração e diretores? Existe algum critério formalizado para dirigentes, segmentos, regiões, categorias, profissionais que compõem o quadro social e têm representatividade do CA? Quais são os critérios para a remuneração dos membros do Conselho de Administração? Eu estou indo rápido porque o tempo está acabando. Quais são as condições básicas, pré-requisitos para exercício do cargo do CA, além das previstas na regulamentação? Quais os principais treinamentos recebidos pelos membros do CA? Como é escolhida a diretoria executiva Direx? Quantas horas são dedicadas? Isso aqui é importantíssimo. Quantas horas são dedicadas à cooperativa pelos membros da Direx? O CA pode ser de part-time, pode trabalhar uma vez por mês, 2 vezes por mês. A diretoria tem de ser full-time. A executiva tem de cuidar a tempo integral da cooperativa. Só que os nossos presidentes de conselho estão descobrindo que eles também têm de ser full-time. Os outros conselheiros podem ser part-time. A Direx elabora de forma rotineira algum tipo de relatório específico direcionado aos associados? A Direx elabora de forma rotineira algum tipo de relatório específico direcionado ao Conselho Fiscal? Existe regulamentação interna singular central do sistema cooperativo que aqui pertence sob divulgação de transações com partes relacionadas? Existe regulamentação interna singular central do sistema cooperativo que pertence sobre resolução de conflito de interesse em órgãos estatutários? Isso que você estava esperando, né? A cooperativa dispõe de site eletrônico. Quais as informações eventualmente transacionadas disponíveis aos associados?
Bom, eu passei essa pesquisa aqui porque o Banco Central, no caso das cooperativas de crédito, está monitorando a qualidade da governança corporativa que está sendo constituída e exercida no âmbito da cooperativa de crédito. E nós estamos fazendo um esforço muito grande no sentido de nos aperfeiçoarmos enquanto instituição. Ok? Então, isso que eu queria falar com vocês. Temos 17 minutos, até 9h20, né? 17 minutos para perguntas fáceis. Agora nós vamos abrir para o debate. Quem tiver interesse em fazer perguntas, temos duas recepcionistas, Camila e Maiara, que estão com o microfone em mãos. A maioria, bom, a nossa realidade, o modelo dual ainda é muito presente, como você bem demonstrou, e a governança, a nova governança, não, eu volto. O modelo monístico ainda é muito presente, e a nova governança pressupõe o modelo dual. Aí você chamou, no comecinho da sua palestra, atenção para um fato bastante importante. Não basta separar, separar dentro do organograma. E isso é verdade, porque a ação do dirigente é que vai fazer realmente a separação acontecer. Agora, como dirigente, eu fico pensando, se amanhã a nossa cooperativa adotasse o modelo dual, que tipo de preparação eu teria tido ao longo dos anos que eu estou à frente da cooperativa no modelo monístico, para saber exercer de uma maneira eficiente o meu papel como presidente de um conselho. Porque no dia a dia a gente não tem essa preparação, a gente não exerce esse treinamento, não recebe, nem tem como treinar, porque você está envolvido nas questões da diretoria propriamente dita. Então, esse hábito desse cachimbo vai ser difícil de tirar, vai manter a boca torta por um tempo. É uma pergunta que eu faço, eu sei que existem modelos. Agora, também quando se consegue adotar esses modelos, quanto tempo depois, óbvio que isso eu não quero uma resposta exata, mas provavelmente no primeiro mandato ainda vai haver uma mistura de papéis muito grandes, e isso porque os conselhos de administração também não são profissionalizados. O Conselho Fiscal, você falou, o Conselho Fiscal é remunerado? Bom, não é remunerado. Você pega num grande centro urbano um conselheiro fiscal, para que consiga se dedicar à fiscalização, ele tem que ter muito amor pela coisa, e ele é um profissional que tem que trabalhar em outra área. Então, em resumo da pergunta, vamos mudar, sim, o tempo, talvez o tempo de cada cooperativa. Agora, que preparo esse dirigente vai ter? E quanto tempo depois, por ouvir falar, porque não deve ter uma estatística disso, você acha que consegue-se efetivamente separar o papel do antigo dirigente do novo presidente de conselho? Essa é uma questão, como você falou, difícil nós precisarmos isso. Eu acho que tem duas variáveis que estão implicadas nisso. Primeiro, é a forma com que o dirigente que foi para o conselho resolveu isso dentro de si, porque se ele resolveu bem resolvido, vai mais rápido. Se ele foi contrariado, vai mais devagar, isso é fato. E a gente tem os dois casos de quem foi na boa e quem foi contrariado, né? E o segundo é algo que é um desafio da OCB, capacitar os dirigentes de cooperativa para a nova realidade. O Sescop se propõe a fazer isso. João Paulo estava comentando comigo aqui no começo o esforço que está sendo feito no Paraná para qualificar dirigente. Ele me deu uma notícia ótima, que quando eles lançaram a ideia, o primeiro sistema que se matriculou foi o Cicobi. Nós já enchemos tanta paciência do nosso dirigente com esse tema, que vários entenderam que era positivo, e tem lá, formou uma turma com 144 dirigentes neste tema. Então, o desafio é grande mesmo. E eu não sei, talvez no primeiro, no segundo, quem sabe no terceiro mandato, isso já esteja redondo, né? Embora, doutor Augusto, eu estava mais pessimista. Eu tenho visto exemplos do primeiro mandato rodando bem. Eu tenho visto. Daqui e dali, exemplos têm rodado bem no primeiro mandato. Mas eu estava bem pessimista com relação a essa questão sua aí.
Já estou acostumando mais com ela. Bom dia. É sempre um prazer, Almada, assistir sua palestra. A equipe da cooperativa também aqui veio. Almada, o maior desafio nosso aqui no sistema da Bahia o crédito já está, de certa forma, resolvido. São as cooperativas de outros ramos. Então, cooperativa de transporte, cooperativa de saúde, cooperativa educacional, cooperativa de todos os ramos que nós temos que implantar esse desafio de separar o Conselho de Administração da diretoria executiva, da cooperativa, para que a coisa rode bem. Como é que a gente vai conseguir, de certa forma, sensibilizar esses dirigentes? Porque você sabe que o maior desafio nosso, estou falando isso como dirigente, é você, primeiro, ver a questão do custo da cooperativa, se ela vai ter condições de arcar, e segundo, a cultura do dirigente em separar o Conselho de Administração da diretoria executiva. Você tocou num assunto fundamental. Governança corporativa moderna custa. Custa. Tem de remunerar, tem de separar, tem mais gente, custa. Então a questão é, qual é o ponto que ela é aplicável na cooperativa? Provavelmente não na primeira fase em que ela é pequenininha, porque custa. Mas se a cooperativa nasceu com sonhos de relevância, ela tem de saber que ela precisa introduzir isso assim que ela tiver condição financeira, sob pena dela continuar eternamente pequenininha, né? Então é uma discussão. Eu defendi a tese da governança corporativa, mas ela não é panaceia. Resolve boa parte dos problemas, mas não todos. E um deles é como fazer com a cooperativa pequena, né? É planejar o assunto para que no momento correto ele seja introduzido e gere os resultados esperados. Meu nome é João do Reis, eu sou presidente da Cotrafes, Cooperativa dos Transportadores Rodoviários de Passageiro e Carga do Estado da Bahia. Nossa sede é Feira de Santana. Eu estou no segundo mandato, mas é a primeira vez que eu participo de um evento desse, né? Eu tenho assim, uma prática na área do sindicalismo, que eu tenho 35 anos de sindicalismo, mas hoje eu estou na área de cooperativa. Eu gostaria de solicitar aqui a direção da OCEB, eu sou órgão superior, que nos orientasse a gente como proceder. Eu já faço um paliativo, mas não tenho aquela prática como rege a lei. Esse evento é muito importante, essa orientação, porque quando começou logo as cooperativas, né, assim que eu comecei a participar, não tinha regido essa nova lei. Após essa nova lei, eu fico muito satisfeito que tem um acompanhamento até nossa cooperativa para que a gente tenha mais prática de lidar com nossos cooperados. E nós já temos também o Conselho Administrativo, temos o Conselho Fiscal e a Executiva. Só falta mais um pouco de prática. Muito bem, é isso aí. E a OCEB, com certeza, vai fazer tudo que é possível, né, Sérgio? Para apoiá-lo. Uma satisfação muito grande estar ouvindo novamente a sua palestra, hoje já bem mais atualizada, e parabenizar por você estar se atualizando a cada dia. Me vestir melhor hoje, não porque o Márcio não mereça no assunto dele, mas é porque o assunto da governança é mais palpitante. Ok? Obrigado. E dizer o seguinte, que eu sou presidente de cooperativa, do Conselho de Administração de Cooperativas de Crédito, há 6, 7 anos. Passamos pelo primeiro modelo de intermediação, que foi o holístico, hoje estamos no dual há mais de 3 anos. Eu tive uma fase de conflito muito forte, porque eu era presidente do conselho, era diretor operacional. Quando eu estava na reunião da diretoria executiva, eu tinha problema de conflito, e conflito maior, que eu ia para o conselho de administração, como é que eu coordenava o conselho cobrando de mim mesmo? Isso mesmo. Esse foi o grande problema. E um dia eu cheguei na central, eu encontrei, estava conversando com o Sérgio,
E, por sorte ou por azar nosso, o Sérgio é associado da nossa cooperativa, dizia, você está vindo aqui hoje como o quê? Porque eles começaram a fazer a segmentação das reuniões e chamava a diretoria no momento e chamava o conselho, o presidente em outro momento. Aí ele, você está vindo aqui como o quê? Como diretor operacional, você está vindo aqui no executivo? É o conflito de interesse. Então eu comecei a ter conflitos horríveis, inclusive dentro da central. Só teve um caminho, me afastar. E confesso a você que eu tive a mesma sensação que você teve. Dói muito. Dói muito. Mas acostuma, né? Sérgio disse, um dia eu estava conversando com o Ivo, ele me disse, rapaz, quando a cangalha faz a pisadura no lugar, não tire não, deixa, porque se sarar é difícil você botar de novo. Então, eu queria dar esse depoimento a você e autorizar você, inclusive, usar isso em outras oportunidades suas, porque nós já passamos por isso tudo. Felizmente, a nossa ferida já sarou, não tem mais problema. E tive um problema maior, e está aqui meu diretor-geral, está aqui sentado com a gente. Quando eu saí da diretoria executiva, eu fiquei com um hábito, por exemplo, na hora de abrir a reunião do diretoria, eu estava lá presente e começava a dar pitaco. Hoje não, eu bato na porta, oi, como é que vão? Eu vou embora. E mais ainda, o segundo depoimento, a responsabilidade e o tempo aumentam. Você pensa que tem que ir uma vez por semana, se você pudesse, tem que ir todo dia, ficar o dia todo. E você fazer essa articulação para que todos os ambientes, é muito difícil e depende de capacidade e tempo maior. Era só para usar isso, exemplo, e autorizar você. Se necessário, eu vou dizer que na Bahia tem uma cooperativa de crédito que já passou por tudo isso e que o seu presidente deu um depoimento das dificuldades e da dor e do conflito que passou por isso tudo. Muito obrigado. Um dia desse eu fui cortar o cabelo e estou sentado com o rapaz do lado conversando com o barbeiro. O barbeiro, assim, dos 75 anos, lá em Brasília. Aí tá cortando o cabelo, falou, minha mulher me largou, foi embora com outro. Aí ele está assim, sofrido, né, contando para o barbeiro bateu no ombro dele e falou assim, aceita que dói menos. Tem hora que a solução é aceitar que dói menos, viu? Eu lembro que uma vez você falou que quando você ia, muitas vezes no Norte e Nordeste, você ouvia muito, o que é que eu ganho com isso? E quando você ia no Sul, Sudeste, você ouvia muito. Quando você ia pregar, falando sobre o cooperativismo, as comunidades falavam, o que é que nós ganhamos com isso? Então, é uma diferença de percepção entre as pessoas e os interesses, na verdade, né? É muito em função da cultura, da forma como nós, nordestinos, principalmente, fomos trabalhados, né, durante toda a nossa história. Então, onde eu estou querendo chegar? Observe, você colocou um ponto muito interessante que eu concordo, eu compactuo com isso. Você colocou que qual seria a percepção ou mesmo o desejo do associado, qual é o interesse do associado e não o interesse privado do dirigente. Agora, para o ramo de crédito é mais fácil, em função de ter uma instrução normativa, o Banco Central está sensibilizando as cooperativas de modo a normatizar, a obrigar que isso ocorra. Agora, para os demais ramos, não há uma mão, na verdade, do Estado de modo a indicar que isso ocorra. Então, a pergunta que eu faço seria você entende que, para os demais ramos, onde que não há uma força legal para haver essa alteração, ela passe a existir a partir da sensibilização ou de um ato normativo, uma mão normativa que possa obrigar essa ocorrência? Sabendo que nós, como dirigentes cooperativas, temos que primar, na verdade, para o interesse do cooperado e não tão simplesmente para o interesse próprio. E a governança, ela entra muito, muito aí. Como cooperativista, eu tenho um sonho. Que nós tivéssemos condição de resolver as nossas questões por nós mesmos. Isso é um sonho. A autorregulação é muito melhor do que a regulação externa, porque a regulação do governo traz consigo poder coercitivo. Ou você faz, ou eu te penalizo. E a autorregulação tem de ter alguma coerção, mas é acertada entre as partes. Eu acho que a maturidade do movimento cooperativo, ela acontece quando nós conseguimos nos autorregular e nós não precisamos do governo intervir no nosso negócio. Só que como muitas vezes nós ainda não chegamos nesse patamar de conseguir resolver as coisas por nós mesmos, nós acabamos provocando o ente público, de forma que ele intervém e obriga a gente a fazer o que a gente já tinha de ter feito, né? Eu gosto de pensar que nós vamos desenvolver no Brasil uma cultura
favorável ao cooperativismo que nos permitirá resolver as nossas grandes questões por nós mesmos. Em algum lugar isso já acontece, mas nós temos de generalizar isso no nosso país, certo? Então eu digo o seguinte, no mundo ideal, que fosse tudo por autorregulação. Como o mundo é real e não ideal, talvez tenhamos de esperar o governo pôr a mão em outros ramos, não sei. Eu adoraria ver a OCB, a OCEB, a OCEPAR e todas as suas filiados, todas as filiadas da OCB, conseguindo resolver essas coisas para nós pela via da autorregulação e não pela interferência pública. Sou Wanda Alva, presidenta do Conselho de Administração lá do Cicobi Coopere. Que já estamos exercitando a prática de adotar o modelo dual, que é um processo de aprendizado constante, e acho que eu te ouço pela terceira vez falar de governança, e aí acho que você está se superando, como já foi colocado, e a gente vai aprendendo mais. Mas eu achei fantástico hoje, quando você trouxe, de forma bem pedagógica, o conceito de organizar e distribuir o poder, né, com transparência. E aí você traz também que melhorar essa governança não é só mexer no organograma das cooperativas, não é mexer de tirar João daqui e Maria dali, mas é de mexer com as atitudes das pessoas. E a gente refletia sobre isso em um dos nossos encontros de presidentes aqui na Bahia, de que mexer com atitude também é mexer na nossa vaidade, nos nossos desapegos, né? É verdade. Então, isso que vai mexendo com as atitudes das pessoas, para que a governança seja realmente uma prática nas nossas cooperativas. Como você está atrás de pergunta fácil, e aí já fizeram que eu ia interagir com você, que é um pouco assim, ó, eu acho que nós das cooperativas financeiras, nós temos o que chamam lá na minha região a rédea curta do Banco Central, isso aí. nos regulando, determinando prazos. E aí eu fico pensando do desafio que está posto para a OCB, para a OCEB, né? Também para o SESCOP, no campo da capacitação, para orientar e para contribuir para que os demais ramos do cooperativismo vá adotando e vá compreendendo isso sem ter o que já foi colocado anteriormente, sem ter um órgão que regule isso com mais efervescência. E aí, na verdade, como você já comentou, a pergunta dele era um pouco isso. Como é que esse desafio que está posto para os demais ramos do cooperativismo, para poder ir adotando isso como prática e aprendendo, porque também a gente não dorme no modelo humanístico e acorda no modelo dual. Né? Não é assim. Não é assim. Há uma transição, há um processo de aprendizagem. A gente que começou já há algum tempo vem percebendo isso. Então, era um pouco a minha pergunta nesse sentido, de como é que isso é possível. A perspectiva de como é que esses demais vão aprofundando, incorporando a governança como ferramenta de sua prática de gestão. Eu acho que nós tocamos aqui, eu já falei de 2 pré-requisitos para isso. O primeiro é os envolvidos resolver isso no fórum íntimo. O segundo é capacitação, mas eu acrescentaria um terceiro, que é o efeito demonstração. Aqueles que já fizeram, se esforçarem para que o resultado seja bom, para que outras cooperativas queiram fazer o mesmo. Eu acho que esse seria o terceiro ponto. E eu lanço esse desafio para quem já fez. E assim eu termino a minha participação. Obrigado. Senhoras e senhores, nós aproveitamos a oportunidade para registrar a presença da senhora Mariúcha Uzeda, representante da Icatu Seguros, empresa patrocinadora deste evento.